Fala, meus queridos mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje com uma participação especial de um cara que nós tivemos que buscar lá nos Estados Unidos para trazer para vocês, mas mora aqui vizinho de Lavras, né? Já tá morando em Lavras? A partir de janeiro, se Deus quiser. Tá quase chegando em Lavras. Participação especial aqui com a gente hoje. Nós vamos falar do tema O Agro do Futuro já começou. E para falar desse assunto, nada melhor do que a gente trazer aqui o Custódio, que vai se apresentar para vocês e vocês vão entender por que é uma pessoa referência para trazer essa história aqui para a gente, como que se deu essa transformação na tecnologia na agricultura. Custódio, eu queria começar com a sua, primeiramente agradecendo você, a disponibilidade de estar aqui com a gente sabe que o tempo é um grande desafio aí. Eu queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a levar esse conteúdo para a nossa audiência. E queria pedir que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Contasse um pouco também da trajetória, acho que seria bacana. Isso aí. Ronaldo, muito obrigado aí, Leandro, né? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, né? Nesse podcast que já alcançou tantas pessoas aí em tantos cantos do Brasil, e eu tenho certeza que até fora do Brasil tem gente nos escutando aí, né? Então é uma honra para mim poder estar participando aqui com vocês hoje, tá bom? Eu sou de uma empresa familiar, né? Eu sou formado em veterinária, né? Então, e na época que eu estudava, minha paixão era gado de leite. Então, assim, eu estou em casa aqui. Estou falando com a turma certa. Mas sempre a nossa família, né? Foi uma família que teve as empresas, né? Então, acabou que nesse ambiente eu fui, depois que me formei, acabando fazendo MBA, pós-graduações, eu fui me especializando na gestão, marketing, finanças, enfim, aprendendo mais sobre gestão de negócios, né? Então, acabou que, ao longo do tempo, eu fui me direcionando para a empresa, né? Então, mas eu gosto muito, né, de pecuária, sempre gostei, meus estágios e tudo na época lá da graduação foi com a pecuária, então, assim, é um prazer muito grande. Desde 2007 nós somos concessionários John Deere, né? A história da empresa começou em 75, né, com o meu pai, Casa da Vaca, né, que é uma empresa que nasceu para atender os pecuaristas, agricultores aqui da região de Perdões, que é a nossa origem, né, como empresa. E aí desde 2007, né, na expansão de negócios, ampliação aí de oportunidades para atender o mercado, a gente entrou na área de máquinas com a John Deere, que é a empresa líder, né, de tecnologias para mecanização agrícola, né? E aí eles estavam expandindo aqui no Brasil, na época, né, procurando concessionários aqui em Minas. A gente acabou comprando 2 concessionárias que já tinha aqui no sul de Minas e fomos abrindo outras, né, nessa região que na época a gente fechou com eles aí. Então hoje nós temos 10 lojas, né, aqui no sul de Minas e um plano para abrir mais 4 lojas aí até 2025, né? Então, hoje aí atendemos uma área de aproximadamente 1.300.000 hectares de áreas plantadas, né, entre café, grãos, cana-de-açúcar, HF. E, então, assim, contando só áreas de lavouras aí, né, temos cerca de 350 colaboradores lá hoje na nossa empresa. O grupo também atua em outros segmentos, né, de loteamentos. Temos ainda a sociedade lá na VetBR, né, que é uma distribuidora de produtos para a saúde animal, que eu acredito que muitos já conheçam, alguns até devem trabalhar lá, né? Então, falando um pouco aqui de tecnologia, né, dessa história toda aí, né, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre estudando muito, aprendendo, né, como que pode facilitar a vida do agricultor e do pecuarista através, né, da tecnologia. Lá em 1837, né, o seu John Deere, ele inventou um arado, né, que até então naquela época era tração animal, né? Os cavalos, as mulas lá, puxava lá, lá no meio oeste americano e ele viu que estava
grudando muito barro, lá um terreno muito argiloso, né? Bem diferente. E grudando muito barro no arado e ele não estava conseguindo limpar. E aí toda hora tinha que parar, limpar, e aquilo não rendia, não tinha qualidade no preparo de solo lá para o plantio da época. E aí ele viu aquilo ali, ele era um ferreiro, tinha lá uma pequena serralheria, trabalhava com ferragens, né? E uma oficina, né? E aí ele desenvolveu um arado autolimpante que ao cortar a terra já tombava, né? Já fazia o movimento ali, ele era autolimpante e foi uma revolução para a época, né? Lá. E aí o pessoal começou a ter um rendimento muito grande ali no preparo do solo para o plantio lá de milho, das culturas que plantavam na época, né? Então aí, olha só como é que a disrupção, a tecnologia, né? Ela sempre teve, né, no DNA da empresa e no agronegócio, né? Que é uma indústria, né, muito inovadora. Não, pode continuar. Então, assim, aí voltando aqui na Minas Verde, né? Nós começamos aqui em 2007, a região basicamente era produtoras, né, de leite e de café. A gente começou com essas duas lojas, uns 15, 20 colaboradores, né? E a gente viu que não tinha muita cultura de plantio de soja ou milho grãos, era mais milho para silagem, para atender aí a produção de leite, de corte, e também a produção de café, que sempre foi muito forte aqui no sul de Minas, né? São 207 municípios que a nossa empresa representa, que é a marca John Deere. E aí a gente começou, né, ali no início, né? O que essa região mudou, né? É. De 2007 para cá, eu falo que eu sempre, a família da minha mãe é de Carrancas. Eu ia lá, 90 e pouco, ia só para cachoeira e os vizinhos de fazenda ia lá, tiravam um leitinho, olha lá. Hoje você vai na região, você não acredita. Eu falo que se meu avô fosse vivo hoje, ele ia acordar hoje e falar, não, eu estou em outro lugar, isso aqui não é Carrancas, isso aqui não é Madre Deus, isso aqui não é São Vicente, isso aqui sei lá, Paraná, né? Na época dele, Rio Grande do Sul e Paraná. Há 7 anos atrás, aqui em Lavras, agricultor não sabia o que era um pé de soja, não. Nunca tinha visto. Agora, isso mudou muito. Muitos, né? Claro que poderia até existir, mas eu quero dizer assim, que muita gente do segmento agro nunca tinha visto um pé de soja. Engraçado, Custódio, que assim, a gente não via, eu não sei quando a John Deere chegou no Brasil mais forte, investiu mais forte aqui no Brasil, porque a gente, quando eu era mais novo, criança, ia para a fazenda, a gente não via John Deere, não era comum. O trator mais comum da época era o Massey, né? Não sei se é Massey Ferguson. Na época nem era Valtra, ainda era Valmet. Quanto que ela veio para o Brasil e entrou mais forte? Olha, ela comprou uma participação na SLC Máquinas, que é lá do Rio Grande do Sul, que fabricava na época colheitadeiras de grãos, lá da época da década de 70, lá, né, que é uma empresa muito tradicional. E aí ela comprou 20% de participação lá na SLC e começou a trazer tecnologia dela lá dos Estados Unidos para poder ir desenvolvendo em parceria com a SLC no mercado brasileiro, né? É uma empresa, né, já há quase 200 anos, muito assim conservadora, um passo de cada vez, né? Então ela foi nessa parceria com a SLC até o final da década de 90. Aí ela foi aumentando a participação na empresa, trazendo tecnologia, desenvolvendo em conjunto, né, as colheitadeiras, e depois ali em 99, se não me engano, ela comprou 100% da empresa, né, e aí virou John Deere, né? Mas ficou durante um tempo bom, uns 20 anos, como SLC John Deere. Entendi. E aí nessa época eles já estavam começando a importar alguns tratores, e aí começou de fato a produzir os tratores no Brasil aí na década de 90, SLC John Deere, e depois, né, virou 100% John Deere a partir... mais ou menos 2000 e pouco. Né? Aí virou 100%, né? Então foi essa a transição. E aí a partir daí ela começou a ampliar a fábrica, ampliar concessionários, e durante esse período, esses 20 primeiros anos, a atuação estava mais no sul, né? E como ela não tinha trator, muitas empresas que revendiam a colheitadeira SLC John Deere, revendia também um trator Valtra, um trator Massey, né? Porque eles começaram desenvolvendo colheitadeiras de grãos, né? O tanto e aqui não tinha, que cresceu, né? John Deere cresceu muito no Brasil. Ou é a primeira ou a segunda? Uma marca? Hoje é a primeira, né, em market share, tanto em tratores quanto em colheitadeiras, né? É a primeira, Brasil. É a primeira. É líder de market share. Quem nunca viu um filme com tratorzinho verde? O bonezinho, né? Não, eu falei no último podcast que assim, é muito difícil você crescer e é muito difícil você manter no topo por muito tempo. Mas as empresas que se mantêm no topo por muito tempo, elas investem basicamente em duas coisas. E é fato, são estudos. Time e inovação.
não tem como você se manter muito tempo no topo ou chegar até o topo muito rápido sem investir nessas duas situações. Então, tá aí um dos motivos do John Deere ser líder, é a inovação, né, e time. Eu acho que é bem isso, né? Você vê pela a qualidade, né, e do trator em si, da marca, que você vê os filmes antigos, né, dos Estados Unidos lá, você vê só o tratorzinho verde rodando pra lá e pra cá, né? Então, assim, é uma empresa, é uma marca idônea, né, que traz muita qualidade e inovação dentro do segmento, né? Eles têm uma cultura muito forte, né? E os funcionários trazem os valores da empresa de forma muito profunda. Então, isso aí eu admiro muito a cultura deles, que é o que garante, né, perenidade aí de muitas décadas, né? Sem dúvida. Mas, Sem dúvida. Custódio, voltando um pouco aí na história do Minas Verde, Então, você dá seguimento para a Con- gente. Como é que contando nós um chegamos? pouco Eu acho que a proposição, eu te interrompi, me perdoe, mas eu queria que já te abrir uma porta para a gente conduzir no sentido de você fechar para a gente aí o histórico, né, Minas Verde, e abrir a porta para você também falar sobre essa questão, assim, essa história da tecnologia. Nós pegamos lá, eu parei no histórico da tecnologia de máquinas no arado de 1837. é isso aí. Né? Como é que isso aí transformou? Vamos entender um pouquinho da Minas Verde e como é que isso aí se confunde com a história da tecnologia. Olha, Vamos lá. Aí a Minas Verde começou em 2007 com as 2 lojas e fomos, ano após ano, abrindo novas lojas aqui, né? E melhorando a nossa capilaridade aqui, contratando pessoas, né? Formando o time na região sul-sudoeste de Minas, né? Então hoje tem lojas em Passos, Alfenas, Pouso Alegre, são 9 lojas ao todo, mais uma de seminovos em Perdões, né? Então são 10 filiais que nós temos hoje. E aí, assim, ao longo desses 16 anos, né, que a Minas Verde completa agora em janeiro, né, a gente veio observando esse crescimento, né, da área de grãos, milho, soja, trigo, aqui na nossa região, né, como o Leandro comentou, veio sofrendo aí uma transformação muito grande aqui na nossa região. Eu me lembro lá em 2003, 2004, por aí, a gente ainda não era... Eu nem conhecia a John Deere, né? Assim, nós sempre tivemos, né, revendas de insumos agrícolas, né? A Casa da Vaca na época lá. E eu fui participar de um evento lá em Três Corações, que foi organizado pela Grosseres, mostrando ali as variedades de milho e tal. E lá já tinha, né, uma cultura de plantio de milho para grão, né? Não era só a silagem, o pessoal já era produtores de grãos mesmo lá. Ainda não tinha muita soja, estava começando naquela época, né? Mas aí eu lembro lá, a produtividade já era boa naquela época, né? A tecnologia de cuidados, fertilidade, né? E aí uma maquininha John Deere lá na época, 4 linhas de milho de colheita, né? E aquilo ali todo mundo parou para ver, né? Como se fosse assim, um negócio de outro mundo, né? Nossa, olha só como é que ela colhe rápido, porque muitos só tinham visto o tal do foguetinho, né? Colher milho até então. Uma ou 2 linhas, olha lá, né? Isso aí eu tô falando de menos de 20 anos atrás, né? Agora, se a gente vê o que tem hoje aí, as máquinas se autorregulam, né? Para reduzir perdas, piloto automático, né? Assim, é algo que... Mas aí entrando na segunda parte da pergunta aqui, né? Que eu acho que mais o tema nosso aqui do bate-papo, a tecnologia, né, de fato, sim, muito hoje tem as startups do agronegócio, então muito se fala, né, de tecnologias que estão ajudando aí o agro, né? Agora tem um ponto muito importante que os pecuaristas, quando vão cuidar ali das suas lavouras, né, seja para silagem ou mesmo a cultura de inverno, né, que é o direcionamento via satélite, né? O GPS, que foi a base da tecnologia hoje, que possibilitou muito, né? Então, lá na década de 90, a John Deere fez uma parceria com uma empresa que a NASA, a companhia aeroespacial lá dos Estados Unidos, tinha criado, chamava Navicon, essa empresa da NASA. Lá na década de 90, a John Deere viu o potencial, né, com muita inovação, sempre no DNA, investindo muito em inovação, viu aquele potencial e começou a desenvolver com essa empresa da NASA um projeto para poder desenvolver, né, o receptor do sinal de satélite no trator para poder estar criando um paralelismo, né, das linhas de plantio, aumentando a eficiência, não tendo as passagens duplas no mesmo lugar ou não deixando a área sem aplicar ou sem plantar, né? E aí, com isso,
projeto foi muito bem sucedido, né? Que eles Você lembra ano? Então foi na década de 90. Isso aí Década de foi 90. em 93, 95, mais ou menos. Década de Aí 90. em 99 a John Deere comprou essa empresa da NASA. Uhum. Então aí foi assim, na época, né? Avicon que chama, né? Navicon. Na época, o sistema de GPS ainda estava muito iniciando no mundo, né? E a aplicação nele na agricultura, a John Deere foi a primeira empresa que investiu de fato, né, em desenvolver as tecnologias para possibilitar. E aí, a partir desse momento, criou-se o piloto automático, que ele é direcionado por sinal via satélite, né? E aí a gente consegue criar um paralelismo, né, de linhas de plantio. Ele não repete a linha, né? Ele não vai passar onde ele já passou ou ele não vai deixar a área sem passar, né? As piloto, falhas, né? O piloto está ali monitorando a máquina, mas ela é guiada via satélite, né? Ela vira o volante sozinha para um lado, para o outro, conforme se ela fez uma curva na passada anterior, quando ela vem na sequência, ela faz a curva sozinha ali, né? Então, esse direcionamento via satélite possibilitou, né, criar uma documentação de cada parte da fazenda ali, de cada metro quadrado, do que aconteceu ali. Como que foi o plantio, qual a quantidade de sementes que jogou, né? Porque aí já começou a ter a possibilidade de estar gerando mapas de plantio, de pulverização, de colheita, né? E aí começou a possibilitar o agricultor depois entrar no sistema lá, né? Que desde sempre teve o portal ali, para ele ver aquela operação que foi feita, como é que foi a qualidade dela, né? Ficou alguma área que o operador ele desligou o piloto ali, ou ele estava no manual e ficou sem aplicar ou sem preparar, na hora de aplicar um calcário, né, ou alguma adubação. Então, possibilitou ter um maior controle, né, de qualidade da operação. E altera a velocidade também. Sim, aí depois disso, né, foi integrando mais com o sistema mecânico da máquina, né? Mas a primeira coisa foi criar essa documentação georreferenciada do terreno, né? E aí possibilitou cadastrar nessa mesma plataforma da John Deere a topografia do terreno, qual é a fertilidade de solo, com as amostragens de solo também georreferenciadas, né? Que aí começou a ter um mapa de fertilidade do solo. E aí possibilitou, né, essa tecnologia do GPS integrado no trator, possibilitou criar um mapa de colheita, né, no caso de grãos, que aí dá para ver como é que foram dentro de um talhão, de uma gleba, onde que produziu mais, onde produziu menos, né? Então possibilitou ter informação e entender o que está acontecendo, né? Então esse foi o primeiro marco, né? A primeira conquista aí da agricultura de precisão, que já trouxe uma economia de diesel, aumento de produtividade, rendimento operacional, possibilitou trabalhar à noite já, porque como o trator já não precisava ficar olhando ali o marcador de linha do plantio, né? Já possibilitou muito uma melhoria da eficiência, né? É impressionante. E se um bico da plantadeira tiver entupido alguma coisa, acusa no painel. O cara pode rodar à noite tranquilo. E deu alguma coisinha, ele já sabe, o bico vai lá, desentope. É impressionante as tecnologias que tem, né? Pois é. Aí, então, justamente por ter essa documentação já georreferenciada, né? Aí vem a segunda parte, que é as controladoras, né? Então já começou a ter a controladora para ela poder autorregular ali a dosagem que ela vai aplicar, fazer uma aplicação taxa variável, ou ela desligar ali uma linha de plantadeira onde já plantou, ou desligar uma parte das barras do pulverizador onde ele já pulverizou, ele já automaticamente desliga, né, porque ficou aquela primeira passada já foi georreferenciada, então a máquina já sabe que ali ela já passou e automaticamente ela desliga, né? Então esse posicionamento via satélite, que foi a primeira coisa que a John Deere desenvolveu e acabou comprando essa empresa da NASA, que possibilitou, né, ela ter a antena ali no trator e ler e receber o sinal via satélite. E a riqueza de dados que a John Deere deve ter. Porque hoje dizem, né, que a maior riqueza que tem hoje são os dados. Informação. Né? A informação, exato. Você vê, por exemplo, são várias empresas que fecham no prejuízo sempre. O Uber é uma delas, nunca fechou no lucro. O que tem? Por que ele vale tanto? Porque tem dados, né? A John Deere, imagina o tamanho banco de dados que ela tem. Que ela tem o banco de dados de produção de grãos, de soja, de tudo.
Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim, é uma riqueza imensa. Eu não sei nem mensurar. Eu vou fazer uma reflexão com o pessoal que está nos acompanhando até Isso aqui. aí. Veja bem, nós viemos de uma situação de uma evolução mecânica primeiro. Começou lá com um aradozinho que limpava sozinho, que isso parecia ser uma coisa bonita. Para 1800 já vai bolinha. Já não tinha que fazer a coisa na enxada mais, né? Desse arado a gente vai surgindo uma série de estratégias mecânicas, né? Até a gente dar um grande salto de sair do negócio mais mecanizado e na história aqui a gente tem uma conexão com GPS, tem uma conexão com satélite. Vamos falar que isso aí é uma grande transição, uma gigante transição para a agricultura. Até que se poderia, começou já a se usar esse negócio, mas começou a se evoluir na captação de informação, de dados. Espera aí, para onde que eu estou passando, o que foi feito aonde eu já passei, e a partir daqueles dados ali começou a se criar uma inteligência de como eu vou fazer a agricultura agora, de como que eu vou fazer para isso produzir mais. Se eu já passei aqui, eu começo a pensar se eu posso criar uma inteligência da máquina, que a máquina não precisa colocar um insumo ali novamente. Se eu tenho um histórico de ter adubado aqui e não ter adubado aqui, ou de ter adubado mais aqui e não ter adubado aqui, essa informação ela pode conduzir a adubação do ano que vem, da safra seguinte, do segundo plantio, né, do segunda safra. Então, assim, basicamente o que você trouxe para a gente aqui, a gente está falando dentro do contexto da John Deere, porque é o que você tem o domínio, né, que já tem a convivência, né? Acredito que existam outras questões, né, semelhantes aí, correndo paralelo às concorrentes. Eu tenho pouca vivência em relação à agricultura de precisão e à tecnologia, mas eu vejo que, pelo que você nos trouxe aqui até o momento, né, a explosão muda tudo a nível de informação e nasce com isso o que nós podemos chamar de agricultura de precisão. Você gostaria de desenrolar um pouco mais sobre essa história de agricultura de precisão ou ainda está precoce? Não, você quer falar lá. um pouco mais sobre tecnologia ainda? Não, então, essa tecnologia aí, ela é a base da agricultura de precisão, né? Então, como que foi sendo esse acúmulo, essa coleta de dados aí, né? Em se tratando de georreferenciamento, vão se criando camadas. Então, tem uma camada de dados aqui do plantio, onde fica georreferenciado toda a população de sementes que foi colocada ali no solo e a quantidade de adubo, né, que foi distribuído ali, porque ficou tudo georreferenciado. Com as controladoras que tem ali na plantadeira, né, nesse exemplo, fica georreferenciado e cria-se uma camada de dados para poder correlacionar com outros dados depois na mesma área, né? Aí depois vem uma pulverização depois que plantou. Também vai ficar armazenado ali o mapa de velocidade, mudando de cores, né? Podendo ver assim, olha, aqui eu andei mais rápido com o pulverizador ou com a plantadeira também, né? Então tem mapa de velocidade, mapa de população, o mapa de dosagem, né? Eu coloquei lá que eu queria aplicar 200 litros por hectare. Aí eu vejo ali dentro de uma gleba de 50 hectares, né? Onde que eu realmente joguei os 200 litros de calda, né, por hectare ali da pulverização, onde que jogou 210, onde que jogou 190, ou mesmo se jogou mais ou menos aí, né, se ficou alguma área sem aplicar. Então, assim, aí com isso, a eficiência, né, da aplicação dos insumos, né, houve uma redução da quantidade de insumos, porque antes, assim, como não tinha muito controle, né, aí poderia ter aplicação em excesso, né, e acabava gerando prejuízo, né? E aí com isso essas camadas de dados depois elas são correlacionadas. Aí a última camada, no caso de grãos, né, vem a camada de dados do mapa de colheita, que aí vem assim, olha, dentro dessa mesma área de 50 hectares que eu tenho ali no sistema lá que a gente olha, né, eu correlaciono, né? Deixa eu ver aqui, eu coloco o mapa de produtividade, olha, aqui produziu 200 sacos de milho por hectare, nessa parte da lavoura aqui, nesses 5 hectares, produziu 180, deixa eu entender o que houve. Nessa outra parte, produziu 150, nessa outra aqui, 250. Por que acontece essa variação? Porque o solo ele não é uniforme, né? Ele tem manchas de variação, o solo ele é heterogêneo, né?
E também pode ter uma deficiência de nutrientes, que aí é onde entra uma amostragem de uma análise de solo mais específica em algumas áreas para poder entender se ali tem um problema de fertilidade, de correção. Pelo né? que você disse, parece que consegue carregar também a análise de solo por Sim, gleba, né? Isso aí. Aí a gente consegue colocar um mapa do lado do outro e ele correlaciona para ver se tem uma correlação estatística ali. A gente consegue no sistema lá da John Deere, né? O nome do sistema hoje é o Operation Center, que ele é um sistema aberto, gratuito, né, de utilização. Então, quem tem o equipamento John Deere está subindo os dados para o sistema, né, a pessoa acessa essa plataforma e começa a entender, né, ali as operações da propriedade, como é que tá, e aí começa a correlacionar os dados lá dentro, chama lá analisador de talhões, que pode correlacionar vários mapas para entender naquelas áreas que teve um problema, né? Se ali teve alguma deficiência ou se ali, na hora da operação, houve alguma mudança de dosagem, de velocidade, ou se houve algo diferente, né, que aconteceu. O abastecimento desses dados, ele é automático? Por exemplo, tem uma Inteligência colhedeira, artificial, né? tem uma colhedeira, está colhendo ali, ela passando naquela área, ela já vai informando que aquela área produziu tanto. Exatamente, Ronaldo. Mesmo se não tiver o sinal ali de celular, né, porque os dados saem da máquina, do trator, da colheitadeira, via um aparelho que a gente chama de MTG, que a gente coloca, né, a Minas Verde conecta lá um chip de dados, que ele só funciona dados, né? É um serviço que a gente coloca ali no equipamento para poder subir os dados, né, da operação para a nuvem, né, para o banco de dados que a John Deere tem, que é o banco de dados desse Operation Center. Né? Então é um sistema que funciona ali como um site, né, na web, login e senha, né, o cliente só acessa os dados dele. Né? Nós, para ajudar o nosso cliente, né, a gente só acessamos os dados dele com a assinatura, a permissão dele, porque até por questão de lei de proteção de dados, né, os dados pertencem ao dono do trator. Para a própria John Deere ou para o concessionário poder ver ali as oportunidades que tem na operação dele de melhoria, a gente depende, né? Então sim, mas hoje os nossos clientes todos liberam para nós poder ajudar, né? Então é tudo automático e aí se numa determinada parte da fazenda não tem sinal ali para transmitir os dados, a máquina está armazenando porque o sinal via satélite está ali, né? Então de todo jeito ela está documentando aquela operação, a dosagem, a produtividade ali de grãos ou a população de sementes que caiu ali no plantio, enfim, os dados estão sendo armazenados na máquina ali, no trator, na colheitadeira. E aí, quando ele pega um sinal de celular numa parte mais alta ou num lugar da fazenda lá, ele joga os dados para a nuvem e os dados que ficaram armazenados em toda a fazenda. Então, acaba que o mapa vai completo, né? Vamos dizer que a fazenda não pega nada de celular lá e aí ele consegue fazer todo o trabalho e depois lá na sede você tem Wi-Fi. Sincroniza lá, na hora que tem internet. De lá, dispara e aí os dados sobem para a nuvem e o produtor, o proprietário ou o gestor, onde ele estiver, ele consegue ver os dados ali da operação que foi feita, né? A qualidade do que foi feito e consegue acompanhar, né? Junto com o time lá que está na fazenda. A gestão que essa ferramenta traz é outro nível, né? Pois é. E de economia. Você pensa assim, uma linha que você deixa de plantar, às vezes, por espaçamento, numa área que é enorme, aí que você vê quilômetros de plantio, e aí? Pois é. Só aí a diferença é a gente violenta, tem várias né? histórias, né, de clientes assim que tava tudo bem, tava aplicando, tava produzindo ali, inclusive no café, tá? Depois eu vou fazer um parênteses aqui, que no café a mesma tecnologia hoje a gente já consegue ter esse nível de precisão na aplicação dos insumos também. Mas tiveram vários clientes, né, que estavam enxergando ali, olha, eu preciso aplicar aqui 5 toneladas de calcário por hectare, está aqui minha montanha de calcário aqui, tem que distribuir. Aí ele sempre foi fazendo daquele jeito a vida inteira. Depois que ele passou a ter ali o acompanhamento, né, via agricultura de precisão, ele pôde perceber que a qualidade da aplicação ali no primeiro momento que ele passou a acompanhar não estava do jeito que ele queria. Né? O pessoal estava jogando uma dose maior numa área do que em outra, e estava deixando a área sem jogar, aí depois acaba atrapalhando a produtividade, né? Então, isso aí possibilitou um aumento da eficiência, né? E até da sustentabilidade financeira do negócio, né? Porque é tão complicado já depender de clima, né? De todas as variações que tem no agro, né?
E tem E muito correlacionar o planejado com o realizado, né? Exatamente. Porque vocês há de acreditar que muitos agricultores no passado passaram a recomendação para o time. Imagina o cara planta 1.000 hectares. Foi lá, passou a recomendação para o time jogou o adubo fora, vendeu o adubo e foi assistir o jogo da Copa, né? Foi ficar no Não, zap. e cada vez mais os produtores têm que prestar atenção nisso, porque a agricultura tem que ser pensada no detalhe. Porque, tudo bem, 2 anos atrás estava muito bom, 1 ano atrás estava muito bom, a margem de troca estava excelente. E um ano mais apertado, o cara tem que olhar para isso. E paga uma máquina por ano agricultura de precisão. Dependendo do tamanho da área. Né? Nós plantamos, por exemplo, 1.700. Paga uma máquina por ano. Até isso que eu queria te perguntar, Custódio, pra você comentar. O que fez a gente evoluir tanto assim no grão hoje, né? Foi esse acesso à tecnologia ou foi a margem do produto que ficou melhor ou foi a interação deles todos? Como é que você vê que nós evoluímos tanto assim nessa questão de produção, de produtividade, área plantada? Nos últimos tempos agora tem uma crescente muito grande disso, né? Que a gente vê e não precisa muito não. Você roda nas estradas e você vê as áreas novas que vêm sendo plantadas, né? Como é que você vê isso aí? Então, eu vejo que a adoção da tecnologia, né, que possibilita toda essa melhoria da eficiência, ela até faz mais sentido nos momentos de crise. Assim, a agricultura tem altos e baixos, né? Sempre vai ter, a vida inteira foi assim, né? Tem momentos que o produtor está ganhando mais dinheiro, tem época que ele perde, tem época que está ali. Então, é de ciclos, né? Ciclos, exatamente. Então, quando ele tem, né, um período que está mais apertado, o custo está alto, o preço está ruim, ele tem que ir no detalhe, ele não pode perder 1 grama de adubo, né? Ele não pode errar. Então é nesse momento que é o momento que acreditamos, né, que é mais importante o controle preciso, né, grão, semente por semente, grama a grama de adubo, né? Litros, gotas ali de pulverização, tem que ser realmente comprado e aplicado os insumos necessários, né, para poder fazer um custo mais enxuto possível, né? E tem uma produtividade alta que faz o negócio se tornar rentável, né? É o que a gente já falou, é profissionalização. Né? É pensar nos detalhes e fazer conta. E assim, eu falo muito que aonde a gente mede, a gente administra. Onde você não consegue medir, você não administra. E a agricultura de precisão, eu vejo que ela vem bem para auxiliar o produtor nisso, né? A ter essa informação, essa gestão. Então, isso eu queria comentar um pouquinho. A nossa próxima etapa agora aí da agricultura de precisão, que nós estamos trabalhando muito nesse momento, é em gerar mais valor, mais soluções, mais insights, né, para o nosso cliente a partir dos dados da propriedade dele, né? A partir ali dos dados que as máquinas dele estão gerando, a gente poder oferecer para ele realmente algo que faça sentido para ele, né? Que foi customizado para ele, e não um serviço ou uma consultoria de prateleira que a gente oferece para todo mundo de agricultura de precisão. Não é isso. Nós temos que, olha, o seu desafio aqui está no seu tempo de plantio. E nós estamos vendo aqui que você está com um tempo de deslocamento entre as glebas, a máquina está ficando parada muito tempo esperando o adubo chegar, ou na qualidade aqui da aplicação o pessoal não tá preparado aqui. Então nós temos que levar uma solução para a realidade dele, né? Porque a tecnologia nos permite isso, né? Seria a solução mais completa, né? Exato. Seria interessante até ter um sistema da própria John Deere que ela colocasse lá os custos que ele pagou no adubo, os custos fertilizante e tal, que ela já desse até um percentual talvez de rentabilidade para ele enxergar mais fácil. Nesse Operation Center, ele permite, né, a gente cadastrar todos os custos, as dosagens, qual o tipo dos insumos que foram aplicados, né? Então fica tudo documentado. Se você quiser falar assim, deixa eu ver como é que foi a minha safra de 2018 lá. Você consegue entrar ali e ter todo o histórico de que produto você aplicou. Lá eu lembro que produziu muito bem naquela gleba. Como é que foi lá? Que variedade que eu plantei de milho lá e como é que foi? Fica tudo documentado. Isso é ótimo. E a plataforma, ela, assim como as grandes empresas de tecnologia, né, que a John Deere hoje está se transformando em uma empresa de tecnologia, assim como Apple, Amazon, Microsoft, pode ter certeza que a John Deere está hoje
disputando os talentos lá nos Estados Unidos, né, com essas empresas de tecnologia. Essa que você falou que ela agregou aí para poder justamente trabalhar com GPS é uma forma de trabalhar a tecnologia, né? Então, isso aí, né, nos transformou, né, numa empresa de tecnologia. E aí, com isso agora, nós estamos trabalhando na parte da qualificação, né, da equipe do cliente, da nossa equipe, para os dados serem carregados lá para a plataforma de forma correta, com a nomenclatura correta, e a nossa equipe preparada para, a partir desses dados, conversar com o cliente frequentemente, uma vez por mês, que seja, né, olhando ali os números e levando informação para ele tomar decisão, que é onde realmente vai mudar. Para, um Agora momento é a hora. importantíssimo aqui, que nós vamos virar a chave para falar de mão de obra, falar de treinamento de equipe, aí tem que parar tudo, Tá igual o João Kleber, né? Eu nem falei dos tratores autônomos ainda. Não, mas eu quero perguntar disso. O Ronaldinho vai Tem falar, nós vamos pegar. uma série de coisas ainda boa pra gente poder falar. Não saiam daí, mas é aquele momento que a nossa audiência já conhece, em que a gente chama o pessoal para nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Então, você que está nos assistindo, que ainda não está inscrito no canal do Mamíferos, dá essa paradinha, toma um café, toma um leite e já aperta aí se inscrever no nosso canal. Não deixa de seguir lá o Instagram do Mamíferos, Instagram da Força Leiteira, da JPA Agro e da Minas Verde. Também, Minas Verde, gente. Conte conosco. E aproveitando a oportunidade, pessoal, ajude a gente, vai lá, compartilha esse conteúdo e aquele episódio que você mais gostou, no grupo da família, no grupo dos agricultores, no grupo dos produtores de leite, no grupo dos veterinários, no grupo dos estudantes das faculdades. Esparrama esse conteúdo para quem vocês puderem e ajuda a gente a levar informação para o pessoal que trabalha aí no agronegócio. Parênteses fechado, volta para o mundo da tecnologia aí, aonde a gente parou. Eu queria fazer eu ia fazer essa pergunta para o Custódio. Trator anda sozinho? Porque é o seguinte, ele falou aqui de GPS, que nem precisa de... Se o cara está com um piloto automático, ele pode ficar tomando um café, pitando um paeiro, né? Pitando um paeiro não que é fechado, né? Cuidar para não dormir. Tem que cuidar para não dormir. E o trator vira sozinho, faz tudo sozinho. A gente caminha, e a pergunta é a seguinte, a gente caminha ou não para essa situação autônoma? E está próximo, está... O que você acha? Eu tive agora, né, na convenção nos Estados Unidos, mas no meio do ano, em maio, eu tive lá num outro encontro, né, que eles apresentaram na prática. A gente viu numa fazenda experimental lá da John Deere o trator autônomo trabalhando, né, num preparo de solo. E eles já lançaram essa solução lá para o mercado, estão ainda na fase final de validação, né, de todo o sistema, né, que está por trás disso. Então já é uma realidade, né, não é algo conceitual. Ele já é uma realidade que está sendo operada por enquanto lá, mas eu acredito que aí mais 2 anos no máximo a gente já tem alguns modelos, né, de tratores autônomos, né. E nessa linha da tecnologia, né, também está sendo lançado, foi lançado esse ano, já está sendo preparado aqui para o Brasil, o pulverizador See and Spray, ver e aplicar, né? See and Spray, tem várias câmeras, né, no pulverizador, nos 30 metros de barra ali, 36 metros de barra, que ele vê onde tem a planta daninha e qual a planta que é, para ele poder aplicar somente ali, como se fosse um jato de perfume ali, né? E não aplicar tudo em área total. Às vezes você tem plantas daninhas em vários lugares, mas não tem na área toda, né? E hoje o normal é aplicar em tudo, né? Isso é bonito de ver, né? Você vê que assim, é tão específico o negócio que antigamente se fazia pulverização com bomba costal. E você ia justamente aonde estava o problema, você não passava em tudo, né? Agora você vê, a tecnologia está voltando um pouco da estrutura, só que com muito mais arrojo, né, do negócio, né? Isso eu já vi, tem os Vantes também, né? Que são os aviões, eles mapeiam também as daninhas. Mas para praga, essas pragas a soja, será que você acha que vai ter alguma coisa nesse sentido? Então, você imagina, com tantas câmeras ali, de altíssima precisão, câmeras preparadas para trabalhar ali no ambiente agrícola, né? Gerando imagens ali o tempo todo, né? Vendo ali, escaneando aquela lavoura
E aí se tem uma infestação ali de um fungo, de um mofo branco, ou de um ácaro, ou de percevejo, nesse caso ela vai documentar. Se ela está preparada ali para herbicidas, Ela né, faz, né? ela já vai aplicando ali para poder combater as plantas daninhas, né? Mas ela vai também lendo ali, olha, tem uma infestação ali localizada de um fungo atacando ali a lavoura. Aquela informação ficou georreferenciada, né? Sempre fica, né? Como eu falei no começo aqui. E aí depois um drone ou o próprio pulverizador pode voltar lá para poder jogar um produto próprio somente naquele lugar. Então isso aí contribui muito para a sustentabilidade ambiental também, né? Que não fica aplicando produtos químicos em todas as áreas, né? Então, assim, nós estamos caminhando, né, para que realmente a informação, né, que está sendo gerada ali pelas máquinas é algo absurdo, né? E o próximo passo o que é? Fazer a gestão de cada planta, de cada pé de milho, de cada pé de soja, de cada pé de trigo. Cada um tem a sua gestão, tem o seu CPF, né, brincando aqui, dentro do sistema da John Deere, que aí as máquinas vão acompanhando, né, fazendo essa leitura e acompanhando o desenvolvimento e poder, né, ter, né, essa gestão planta a planta. Então esse é o próximo estágio aí que Não, eu que a acho John que Deere tá isso veio para ficar. O mundo caminha para ser mais sustentável. Você pode acreditar ou não. Eu lembro de um discurso do Obama, no final do governo dele, ele falando, porque os democratas e republicanos brigavam lá, falavam, eu não acredito em aquecimento global, eu acredito em aquecimento global. E o Obama falou assim, olha, você pode não acreditar ou acreditar. Não faz diferença, o mundo acredita. Então vamos ganhar dinheiro com isso. Ele falou exatamente isso para os americanos. Então, gente, nós precisamos, como Estados Unidos, nós precisamos de andar na frente disso, porque o mundo está enxergando dessa forma. Então você pode acreditar ou não, mas o mundo caminha para a sustentabilidade. E o agronegócio vai vir nessa direção. Essa questão, o drone também, que a gente tem conhecimento, nós temos empresa de drone, o drone, a deriva dele é baixa e o vórtice da hélice cai direto na planta. Então, ele não tem a deriva, só para as pessoas entenderem, não espalha vai no alvo. Defensivo, vai mais no alvo. Ele é mais certeiro. O avião, por exemplo, que é muito comum, não na nossa região, por causa das montanhas, mas é muito comum no Mato Grosso, em regiões mais planas. Ele tem uma deriva altíssima. Então, você usa muito defensivo. Defensivo é muito caro. E hoje você tem que pensar na sustentabilidade do produtor também, porque defensivo é muito caro, ninguém gosta de usar. Então, eu acho que o drone, essas tecnologias de aplicação que você falou, eu acho que isso veio para ficar. Isso é uma coisa que vai mudar. O mundo já virou a chave para isso. Isso é mamão com açúcar que vai acontecer. Então, e agora estão chegando lá, também eu já comentei, né, os tratores autônomos, né, que possibilita, por exemplo, um único operador tá operando 2 tratores simultaneamente, né? Ele pode estar ali acompanhando 2 tratores trabalhando na mesma área simultaneamente e ele aconteceu alguma coisa, ele pode ir lá enquanto o outro continua trabalhando, né? Então, o 2 é uma medida que já está se prevendo? 3, 4, né? Assim, porque eu imagino aqui que um cara desse pode conduzir uma linha de 10 tratores, por exemplo. Pois é. Pode. Coloca um lado do outro, arou, vira tudo. E sendo assim, né, Custódio, o trator para. Quando tem alguma coisa que está atrapalhada, ele vai alerta. parar. Ele para, o cara vai lá e faz a manutenção que é necessária e sequencia. Igual o drone, por exemplo, você tem uma árvore. Ele não vai na árvore, ele para. Você automatiza ele para ele fazer a linha, Isso aí. né, da gleba. E tiver uma árvore. Se tiver uma árvore, ele para. Então, o que acontece? A gente manda um drone de mapeamento antes, ele mapeia que tem a árvore, aí depois você pega um chip e põe no outro, o drone faz isso aqui, ó. Faz o contorno da árvore e forma segue. automática. Agora, com a inteligência artificial, né, o trator autônomo, ele já toma as decisões sozinho. Então, se ele vê aparecer um animal lá na lavoura lá, ele já para não atropelar e matar o animal lá, né? Então, ele já para porque ele tem câmeras que tomam a decisão, ele já sabe, é mais ou menos igual os carros autônomos, né, que estão também surgindo aí, né? Então, e no caso também que eu comentei mais cedo aqui, do pulverizador See & Spray, ele toma as decisões na hora ali, que tipo de planta que é. Então, assim, isso aí é a inteligência artificial, que é o novo estágio agora aí, né, do avanço da tecnologia. Aí depois vem a autonomia de fato, né, que é as máquinas fazendo trabalhos básicos, né, que hoje ainda precisa de uma pessoa, e vamos liberar as pessoas para o que é mais importante, né, que é o nosso tema aqui, que eu queria conversar um pouquinho sobre pessoas. Antes da gente virar a página para pessoas, que eu acho que é um grande desafio do mundo dos negócios,
No agronegócio, a gente reclama mais duramente sobre isso, porque a gente ainda vive um cenário de êxodo rural, né? Mais sai gente do campo do que vai gente para o campo, a não ser final de semana beber cerveja, né? Então, a gente ainda vive isso. E no agronegócio, todos os produtores que a gente for conversar, eu perguntava, vou falar todos, mas se a gente falar assim, ó, um percentual muito significativo, muito acima de 50%, se perguntar para esse produtor rural, qual que é o seu principal problema? Ele vai falar mão de obra. E aí, assim, se eu tivesse que chutar, se fosse um bolão aqui, eu chutava em 90% dos produtores que a gente passasse por entrevista, os produtores rurais, e eles falaram que o principal problema dele é mão de obra, e num dado momento da conversa que você estiver tendo com o produtor rural, que a passar de meia hora ele vai citar que o problema que ele vive é mão de obra, né? Então, assim, é um grande desafio para a gente, eu acho que é um tema de grande relevância para a gente, ele é um grande finale da nossa prosa aqui, né? Você já tinha antecipado para a gente, Custódio, que vocês têm algumas iniciativas muito interessantes em relação a isso, mas antes da gente virar a chave para esse tema, queria saber de você, Leandro, se a gente... não, todo mundo chama Leandro também, né? Aqui é dois Leandro. Leandro Custódio, Leandro Ronaldo, Leandro Carlos e Leandro Avelar. Eu queria saber de vocês, se vocês têm mais algum comentário, perguntas, questionamento para o Custódio que vocês gostariam de fazer em relação à máquina antes da gente passar para a pessoa, né? Quando eu falo máquina, no sentido amplo da palavra, de tudo, até onde a tecnologia pode chegar nessa história. Eu queria só fazer uma ponderação seguinte. O problema de mão de obra, ele é um problema mundial, né? Você vê, os Estados Unidos tem 3% de desempregado. Falta mão de obra. Então, a automação, ela veio para salvar. Porque nós precisamos de mão de obra e não vai ter tanta gente, né? Você vê a pirâmide etária dos países desenvolvidos, ela é invertida, né? Nasce muito, mas para você manter a população, você precisa de 2 filhos por casal. A Europa tem 1,5. Então, tem menos gente nascendo, a população vai envelhecendo, enriquecendo, e não tem mão de obra. Então, isso nós precisamos disso. Então, antes, o pessoal, às vezes que nos escuta, fala, mas vou ficar desempregado. Não é esse pensamento que tem que ter. Isso é um ponto. Nós precisamos de treinar essas pessoas para ter novas funções. E o problema dessas questões de autônomo, eu estava até conversando com os amigos meus, é o seguinte, é o fator Brasil. Você vai nos Estados Unidos, você abastece seu carro? Abastece. Ninguém vai abastecer para você. Na Europa, você abastece. Aqui no Brasil tem uma lei que o posto de gasolina precisa do frentista. Entendeu? Aqui em Belo Horizonte, eu lembro que há pouco tempo tinha uma lei que tinha que ter o frentista. O frentista não, o cobrador de ônibus. Qualquer lugar do mundo não tem cobrador de ônibus. Em Belo Horizonte tem cobrador de ônibus. Aqui em Lavras deve ter cobrador de ônibus também. Eu não sei, que eu não ando. Mas existe uma lei exigindo cobrador de ônibus. Então, o meu medo dessa situação do autônomo, dessas novas tecnologias que está vendo, é o fator brasileiro de proteção, entre aspas, 1000 aspas, né? Como funcionar. Vai vir, a tecnologia vai vir, nos Estados Unidos já tem, Japão já tem, carro autônomo, Tesla e tal. Estão só validando para ver se vai precisar ou não do piloto aonde, em qual momento. Mas aqui no Brasil, o meu medo é dessa situação não chegar pelo fator brasileiro. Só essa ponderação. Eu vou fazer uma ressalva aqui só para estender o tapete para o Custódio seguir com o assunto que está ali precisando de divulgar o negócio, como se diz. O que acontece? Nós temos um agravante no nosso país governamental que nós não podemos esperar pelo governo para a gente poder fazer com que essas pessoas capacitem para poder servir o campo, para poder servir determinadas atividades que tem. Isso aí é uma coisa que a iniciativa privada tem que intervir. Porque você vê que as pessoas hoje formam e a gente cada vez está vendo como que está a gente saindo para o mercado de trabalho. Cada vez mais deficiente. É visível isso. Então, assim, a iniciativa privada, se ela quiser crescer, ela tem essa obrigação de pegar esse camão de comer. Concordo e fazer plenamente. diferente. Então, acho que o Custódio vai falar muito disso aí. Já levantou a bola para você chutar, sabe? Vai no ângulo agora. Custódio, então, assim, eu acho que... Futebol não é um assunto muito bom, não. Não. Inclusive acho que agora. Nós falamos, fizemos uma introdução muito bacana em relação à evolução de como a tecnologia propiciou
a agricultura de precisão e um segundo degrau que seria a inteligência artificial a serviço da tomada de decisão do produtor. Então a gente vem com a situação mecânica, vem para a agricultura de precisão a partir do banco de dados, da qualidade de coleta de dados, tecnologia para isso. Depois vem a inteligência artificial estudando esse dado, levando informação e gestão para o produtor. E nesse meio de campo, começou, nos dizeres dos Leandros, a mudar o tipo de pessoa que eu vou precisar na fazenda. Nós estamos falando de... não vai demorar muito, a fazenda vai ter que estar contratando um programador, um cara que tem formação em TI, né? Sistema de informação. Tem várias. Estou precisando o que a fazenda está contratando quem? O cara tem formação em sistema de informação. Né? Então, assim, nós estamos caminhando num cenário, para um cenário, onde nós vamos ter uma inversão do êxodo rural, na minha visão. Né? E nós fizemos um podcast falando com essas palavras que eu vou falar para você aqui, que se falta mão de obra no campo, o produtor rural está procurando a mão de obra no lugar errado, porque ele está procurando com outra pessoa do campo. Ele vai ter que tomar a decisão de ir lá na cidade e começar a divulgar e formar pessoas para que elas vão para a roça para aumentar a oferta de mão de obra. E treinar essas pessoas. Nós não temos a pessoa e nós estamos procurando a pessoa com outro cara que não tem. Né? E ele dá as condições também para ela permanecer lá no campo. E nós falamos... Tratar o colaborador, como as empresas que são mais estruturadas em termos de, de gestão de pessoas, tratam, né, com um bom salário condizente ali com a responsabilidade do colaborador, benefícios, né, se já tiver algo ali possível, né, para a propriedade, um alojamento, uma casa para morar se for necessário, né, um transporte, uma boa internet ali também para o momento de lazer dele, da família. Então, o bem-estar, né, do colaborador na atividade rural, hoje as máquinas têm já cabine com ar-condicionado, que já melhorou muito como era no passado, né? Então, assim, de um modo geral, muitas propriedades rurais, né, estão cuidando cada vez melhor de seus colaboradores, justamente sabe que é extremamente importante, né, para o sucesso, né, de qualquer empresa. Né? E a gente defende uma coisa aqui, nós falamos disso no episódio específico de mão de obra, de que se a gente apresentar para as pessoas da cidade as condições de trabalho a qual os colaboradores do agronegócio já estão submetidos, a gente inverte fácil o jogo, né? Porque, não, mas o trabalho é pesado. Não, estou falando de um camarada que vai mexer na alavanca assim, ó, e a máquina vai fazer o negócio para ele. Né? Eu não estou falando do cara que carregava balaio, eu estou falando do cara que conduz um trator com um vagão. Tem muitas mulheres e por aí vai, hoje. Né? Mulheres tratoristas e às vezes preferindo por questão do detalhe, né? Então, assim, mudou. Nós estamos falando de um cara que tem casa para morar, internet, água, luz, Kombi, carro, van, busca o filho lá na porta da casa dele, devolve na porta da casa dele para levar para a escola. Salários 2, 3, 4 vezes superiores ao que a pessoa na mesma formação estaria recebendo aqui na cidade, né? Então, assim, não faz mais sentido, né, a gente falar que era aquele trabalho bruto, análogo a trabalho escravo e tal, né? Isso está passando, né? Não, isso já passou tem já tempo. passou há muito tempo, né? Especialmente não existe aquele produtor que ainda ficar preso nisso vai ficar não vai sem. avançar, né? Vai ficar sem. Mas o que acontece? A gente traz para mim existe um contrassenso, Custódio, no seguinte: nós vivemos num país onde nós temos aproximadamente 8%, 8%, um pouco mais de 8% a média nacional. Minas é 6,9%. Estava olhando agora, Mato Grosso está menos de 4%. Menos de 4% é praticamente pleno emprego. Mato Grosso do Sul. 8% de desemprego. 38 milhões de informais. Uma parcela de nem. Uma galera que está aí meio perdido, não sabe o que vai fazer. Então, nós estamos falando que nós temos uma população muito grande dentro da idade ativa que
não está com uma colocação, não tem uma colocação legal hoje, e essa pessoa está ali reclamando da vida, colocando a culpa no governo, colocando a culpa em alguém, né, no vizinho e etc., tentando explicar por que dele não está dando certo. E aí, por outro lado, quando você vai conversar com o empresário declara que o principal problema dele é mão de obra. E a gente ainda vê, eu vou fazer uma crítica construtiva, muita gente, né, na frente de um celular tentando ficar rico num passe de mágica, ou tentando vender um curso de como é que vende curso, ou tentando consumir aquele curso, né? Porque se tem gente que oferta, porque tem gente que consome. Então todo mundo ele tentando um passe de mágica para poder ficar rico, e falta um operador de máquina para ganhar R$6.000 por mês. Falta um ordenador para ganhar R$3.000 por mês. Entendeu? Então, ou seja, assim, às vezes você fizer um treinamento bem feito de 3 meses, 4 meses, 6 meses, não estou nem falando de fazer um curso técnico, não, veja bem, eu estou falando de um treinamento profissionalizante, na veia. Igual existia do eletricista, do serralheiro, do marceneiro, entendeu? Se a gente fizer um treinamento prático ali na veia, a gente consegue começar a formar a mão de obra que a gente precisa. E antes da gente começar a nossa gravação, você falou a seguinte frase, que eu compartilho, já falei ela 1 milhão de vezes, eu pratico no nosso negócio. É loucura da cabeça do empresário pensar que ele vai achar a mão de obra dele pronta. Isso é uma insanidade, isso é fora de questão. E você trouxe para a gente, agora rola a bola para você chutar, conduzir para a gente o seguinte, existe uma iniciativa dentro da Minas Verdes, se não for só a Minas Verdes, for John Deere, aí eu não peguei essa parte da história, existe uma iniciativa de vocês, que você está vinculado a ela, de começar a formar a mão de obra do seu cliente. Você me falou a seguinte frase, eu quero vender o trator com o operador junto, eu quero vender a máquina com quem vai conduzir aquilo junto. Como é que é essa história? Você pode falar um pouco disso ou isso ainda é segredo? Não, tem segredo não. Pelo contrário, quanto mais empresas e instituições, escolas oferecerem qualificação para a população brasileira, melhor vai ser a nossa vida, melhor vai ser o agronegócio, melhor o futuro dos nossos filhos, né? Então, nós temos sim que defender essa bandeira da educação para o agronegócio. A nossa empresa fez um planejamento estratégico com o apoio da Fundação Dom Cabral aí nos últimos 12 meses. Nós já estamos executando ele, né? Olhando governança, né, perenidade da empresa, olhando essa parte de inovação, né, de dados, de tecnologia, como oferecer a solução mais personalizada, customizada para aquele cliente, né, numa relação de intimidade com o cliente, de poder trazer para ele a solução mais completa ali para o desafio que ele tem na propriedade dele, né? E a gente olhou muito essa questão do desenvolvimento humano, né? Nós olhamos dentro do desenvolvimento humano os nossos colaboradores, né, como que nós estamos desenvolvendo eles, quais outros projetos e grupos de trabalho para poder construir novos treinamentos para a nossa equipe, para acelerar o desenvolvimento em virtude aí de tantas tecnologias novas, de tantos desafios, né, que tem no agro. Aumento de custo de insumos é um deles, né? Então, como que a nossa equipe pode estar preparada para ir lá ajudar o cliente a ser mais eficiente na aplicação do adubo? Porque hoje informação e tecnologia nós já temos. Então, nós estamos acelerando cada vez mais a formação do nosso time, né? Contratamos vários estagiários, estamos agora formando eles para efetivar. Então, sim, estamos trabalhando na base, né? Na parte mecânica, já temos há alguns anos, né, um grande projeto de formação de técnicos mecânicos. Então, hoje nós temos o nosso laboratório, né, a nossa escola técnica dentro da empresa, com as bancadas elétricas, hidráulicas. Investimos muito dinheiro nisso. E aí nós estamos formando todo ano jovens técnicos para lidar com a tecnologia John Deere, para apoiar o nosso cliente, né, em manter a máquina trabalhando sábado, domingo, feriado, plantão. Então, assim, nas épocas de plantio e colheita, a gente oferece os plantões, né, no final de semana. Nossa logística de peças, né, muito eficiente, né, assim, roda à noite, de madrugada, busca peças no centro de distribuição da John Deere. Então, é um compromisso muito, muito grande que nós temos com o negócio como um todo e, falando de pessoas novamente, né, com o desenvolvimento da nossa equipe, para poder apoiar o nosso cliente. Então, hoje tem um plano muito robusto, né? E dentro desse plano, a gente viu a necessidade também de estar gerando valor
para a comunidade e para o nosso cliente, para aumentar ali a empregabilidade, né, a condição, o conhecimento profissional das pessoas que querem trabalhar e ajudar o nosso cliente também, né, o produtor rural, a conseguir contratar uma pessoa qualificada ali na região dele, né? Então, com isso, nós criamos agora, né, um setor da empresa, né, educação e treinamentos. Então, esse setor vai prover treinamentos, né, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, diversos instrutores ali de com várias qualificações dentro do negócio, né, de mecanização, de tecnologia e muito treinamento prático, né, aplicado, que nós estamos também levando parte do treinamento teórico e parte do treinamento prático, né, para o pessoal realmente ter esse curso, como o Ronaldo falou aqui, um curso de qualificação, de profissionalização, que é o nosso grande objetivo, né? Então, eu quero, assim, isso aí talvez é um dos maiores legados que eu quero deixar na minha vida, né, de ter formado 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas aqui na região que se qualificaram melhor, que estão mais preparadas para trabalhar nas propriedades, receberem um salário melhor, ajudar ali o proprietário a ser mais eficiente, mais sustentável ali na produção dele, né? E então, sim, isso é uma ação que vai ter um impacto também de geração de valor para a sociedade. E é claro que vai também fortalecer, né, a nossa empresa perante o nosso cliente, que nós vamos estar ajudando ele a desenvolver também as pessoas que trabalham ali na propriedade, né? Então, acho que assim, um projeto desse é bom para todo mundo, assim, vai ter uma atenção, está tendo, né, uma atenção muito grande, né? Nós já colocamos um profissional sênior nosso, o Kenji, né, o Orlando Kenji, ele é engenheiro agrícola, com uma baita experiência já, ele estava gerenciando o nosso centro de soluções conectadas, todo o time de agricultura de precisão. Então, assim, ele tem uma bagagem muito grande já, né, de formação, né, e ele agora vai estar liderando esse negócio de educação e treinamentos. Nós já temos alguns instrutores que já estão na estrutura dele, né? A gente já consegue fazer aí durante o ano, né, nos últimos anos a gente fez treinamentos de plantio, traz os operadores de plantadeira do nosso cliente, faz turmas teóricas, práticas, treinamento de pulverização, de colheita, enfim, nós já temos, né? Mas a gente treina um volume de pessoas, ainda se pegar a população de todos que trabalham no agro, é um percentual pequeno ainda, né, que a gente conseguiu entregar nos últimos anos. Então, a decisão de estar criando uma estrutura mais robusta, né, um centro de treinamento mais robusto, para poder treinar lá dentro das fazendas, ou no centro, ou online, entregando treinamento teórico de qualidade, prático, né? Então, assim, esse é o nosso, talvez, um dos principais projetos que vai sustentar toda essa transformação da tecnologia. E essa equipe, né, também vai conversar com as universidades e escolas da região. Porque nós não queremos só nós ministrar treinamentos, né, mas se a gente puder qualificar os professores das universidades que estão formando aqui os agrônomos aqui, os engenheiros aqui em Lavras, né, se a gente puder levar conhecimento hoje prático, né, que a gente já tem de tecnologias, né, que estão ajudando os agricultores no mundo inteiro, se a gente puder levar esse conhecimento para os professores, para os alunos de mestrado, doutorado também, né, que logo estarão desempenhando, para os alunos da graduação, né? Então nós estamos assim, esse projeto ele vai ter várias frentes, né? Nós estamos já com um convênio assinado com a UFLA, né, para poder estreitar isso aí juntamente com eles aqui, né, esse centro de treinamento. E aí agora o próximo passo vai ser a gente também conversar com outras empresas, tanto privadas, né, de treinamentos para o agro, para a gente poder dar uma palestra dentro de um curso que eles já têm ali para o agro, né, levar conhecimento que a gente pode somar algo, né? Então, assim, se tiver alinhamento de propósito e de ideologia, né, de transformar a produção do agronegócio e fazer diferença na vida das pessoas, esse é o nosso propósito que foi construído, né, através do plano estratégico, né? Transformar a produção do agro, que o agro seja mais eficiente, mais racional na utilização dos insumos, que aumente a produtividade cada vez mais nas mesmas áreas, né? Para a gente poder gerar valor, né, para a comunidade, para o consumidor de alimentos, que quer ter um alimento de custo acessível, de qualidade e que teve respeito para a sociedade social e ambiental na hora que foi produzido, né? Eu acho que também nós
nós temos essa responsabilidade como empresa de tecnologia do agronegócio, liderar essa discussão, né, puxar essa discussão nesses projetos com todas as empresas. Então, quem estiver ouvindo aí, né, e tiver interesse, né, em discutir sobre treinamentos, qualificação para o agronegócio, que vai poder levar conhecimento para os agricultores, pode nos procurar, que nós temos total interesse em estar trabalhando em colaboração. Esse mundo da educação, ele não é um mundo para eu falar assim, eu quero ser líder de mercado, eu quero treinar com o meu time de instrutores ali, todos os colaboradores das fazendas onde tem máquina John Deere. Não, nós temos que estar chamando mais pessoas para poder, né, compartilhar dessa visão de futuro. Né, e a intenção do projeto também é, por exemplo, uma pessoa que está aqui em Lavras, tem 20 e poucos anos de idade, quer aprender mais sobre essa, mas nunca trabalhou em fazenda, ela vai entrar... Vai poder participar dos nossos treinamentos também. Vai participar dos treinamentos. Custódio, eu queria, né, dar os parabéns a vocês aí pela iniciativa, né, de chamar todas as empresas do agronegócio, trazer essa ideia de que a educação para o agronegócio ela precisa ser colaborativa, né, não é a gente ter simplesmente uma tara por ganhar dinheiro com a educação, mas sim através do que ela pode promover, né, da transformação que ela pode promover para o agronegócio. A gente aqui na empresa, né, através do Mamíferos, a gente tem no radar de desenvolver algo no sentido da educação para os diversos segmentos do agronegócio, né? Boa parte da nossa audiência é leite, aí a minha parte aqui como companhia do leite, alguma coisa voltada nesse sentido. Leandro, como JPA Agro, pode trazer outras coisas, inclusive, né, num dado momento, até convergindo com a oportunidade de estar junto com vocês nessa missão. Já que você convidou todo mundo, num dado momento aí a gente pode fazer sim essa convergência. Do lado nosso, eu quero contar uma coisa para vocês. Se não acontecer até lá, eu vou fazer a provocação para o mercado começar a pular. Mas Ronaldo, pessoa física, e como uma liderança da Companhia do Leite, eu já falo isso tem um tempo. A mesma coisa que vocês estão pensando em fazer no segmento máquinas, a gente pensa em fazer no segmento bovinocultura leiteira, que é formação de mão de obra estratégica para trabalhar na bovinocultura leiteira. Formar o ordenhador, o cara que vai criar bezerro, o cara que vai, às vezes, numa parceria com vocês, formar o tratorista, etc., abastecer de mão de obra de qualidade as fazendas, e nós vamos ter que fazer isso, porque nós temos um projeto muito robusto de integração na bovinocultura leiteira, levar a vaca, tornar polos de produção próximos às grandes fábricas brasileiras. Então, assim, passa por esse trabalho de mão de obra. Eu acredito muito no que vocês estão fazendo e dou os parabéns aí pela iniciativa. E estou aqui declarando que não só acredito muito, como a gente vai ter essa iniciativa aqui. Se ninguém tomar essa decisão em grandes proporções na bovinocultura leiteira, nós vamos tomar. Nós vamos fazer um dos próximos passos que nós vamos dar aí. Porque nós estamos vendo o drama, né? Se ele é drama na agricultura, você imagina na bovinocultura leiteira que você tem que estar com a vaca todo dia. Alguém tem que estar com a vaca todo dia. Você imagina o drama que é isso. Então, nós estamos focados nisso. E aí, pessoal, um drama do podcast, falando em drama, é o tanto que o tempo passa rápido a gente falando das coisas que a gente gosta, né? E eu queria convidá-los para que a gente fizesse, né, caminhasse aqui para as considerações finais nossas dentro do contexto de tecnologia e dessa interação da tecnologia e o ser humano, essa mudança da colocação da mão de obra na agropecuária, né? Saber das mensagens de vocês aqui. Eu vou começar de lá para cá, para que o Custódio depois possa fazer um apanhado final aí. Leandro, quer começar? Vamos lá então, né? Primeiro eu quero, finalizando aí, agradecer o Custódio, a presença dele, né? Agradecer a presença dele e agradecer esse pacote tecnológico que você está trazendo aí para nós aí do campo, do agro, né? Que a gente vê que o futuro do nosso país está baseado nisso. Eu também eu sou muito assim comovido à parte de conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento ele gera uma satisfação e essa satisfação te traz uma remuneração, que é o que todos buscam dentro do mercado, né? E era parabenizar mesmo o seu trabalho, o desenvolvimento da John Deere aí, da Minas Verde, com esse pacote tecnológico e trabalhando na parte social, que você está trabalhando com pessoas, né? Que faz uma mudança social no nosso mercado, que o agro precisa disso cada dia mais. Então, essa é a
minha finalização aí. E arroba? Arroba. E pra achar o Leandro? Arroba tem demais, né? Inclusive precisando de acabar com elas um pouco, né? leandrocarlos.pereira. Acha o homem lá no Instagram, gente. Isso é profissional, viu? As meninas aí, cuidado, vão conter o fogo. Nossa. E agora, nós vamos falar do galã desse podcast. E aí que nada mora o mais, perigo. nada menos do que o muso, nosso muso, Leandro Avelar. Tem mania de falar isso. O Ronaldo tem mania de falar isso. Porque minha esposa vê esse podcast, não é muito bom ele ficar falando essa bobagem. Mas, enfim, agradecer o Custódio. Foi muito bom, a gente aprendeu muito aqui. Eu sempre falo que empresa que não inova, ela está fadada ao fracasso. Como eu falei, empresa que mantém muito tempo no mercado são empresas que investiram muito no time dela, que vocês estão investindo, né? Então com esse projeto fantástico de educação e inovação, que são duas vertentes que a gente busca, a Companhia do Leite busca, a JPA busca, Minas Verde, John Deere busca, sempre buscou. Isso eu acho muito bacana. E inovação não é uma fantasia, né? No agro você vê o resultado. Porque muita gente fala em inovação, você vai pegar na internet mesmo, você está falando dos coaches de hoje, fala inovação, e fica uma coisa meio abstrata para muita gente. Inovação no agro é uma melhora brutal da eficiência. Brutal da eficiência. Você economiza. Então isso tem que deixar claro. Se o cara fizer conta, ele vai acreditar na inovação. Então, eu acho que é uma mensagem importante que nós temos que ver aqui, que o produtor rural, pequeno, médio e grande, ele tem que ter um olhar especial para as inovações de máquina, agricultura de precisão e diversas inovações que a gente está falando. E a gente não consegue inovar se não investir em educação. Então, são essas ponderações que eu queria fazer, mais uma vez agradecendo e a todos vocês. E o meu Instagram é leandro.avelar.jpa. É isso. No caso dele, vocês podem mandar no direct lá aquela mensagem mais picante um pouquinho. A esposa dele adora quando ele recebe uma dessa. E Custódio, Ronaldo é foda, né? Eu queria abrir para você fazer as suas considerações finais em relação a toda essa história de tecnologia que você vem vivenciando e também um pouco aí sobre essa interação do homem com a máquina, esse novo momento, esse novo mundo do agronegócio. Ronaldo, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, né, poder estar discutindo aqui com vocês, né, que são lideranças do agronegócio, lideranças da pecuária, que fazem diferença aqui na nossa pecuária brasileira. Então, parabéns aí pela iniciativa do podcast Mamíferos. Fantástico. Eu fiquei conhecendo recentemente e agora vou acompanhar daqui para frente, né? Eu gostei do que eu vi e vendo aqui, né, a qualidade, né, que vocês prezam aqui pelo projeto. Muito bom. E, assim, falando de tecnologia e pessoas, né, é um orgulho para nós poder estar contribuindo aqui com a nossa região. Já há 47 anos, né, que o nosso grupo da nossa família tem empresas, né, ligadas ao agro, né, e contribuindo, ajudando, né, na produção rural, tentando facilitar a vida, né, do agricultor. E uma mensagem assim, para todos que trabalham no agro, para os técnicos, profissionais, estudantes, né, é o seguinte: a máquina nunca vai substituir o homem, né? O que pode acontecer é que talvez funções que são feitas hoje, no futuro, mudem para outras. Então, por isso a importância de todos vocês que estão nos ouvindo aqui estudar, procurar conhecimento. Essa é a única certeza que nós temos que estudar e nos qualificar, que tem muita coisa mudando, né? Então, está sempre buscando conhecimento, participando de cursos, congressos, assistindo vídeos, né? Eu aprendo muito com vídeos no YouTube, né? Procuro conteúdo do mundo inteiro ali que esteja relacionado aí com o nosso propósito, com o nosso desafio, e buscando também conectar com as empresas que querem a mesma coisa, né? Que compartilham do mesmo propósito. Então, nós temos que nos adaptar conforme as tecnologias vão chegando e a gente ajudar a implementar, colocar elas em prática no agro, né? Que o grande resultado de qualquer tecnologia é na hora que você coloca ela em prática, né? Comprar uma tecnologia e não usar direito, né? Você está jogando dinheiro fora.
Então, a qualificação, a mudança das funções que são feitas hoje, ela vai acontecer e ela é uma oportunidade para todos que querem crescer nas suas carreiras, né, se desenvolverem, né? Por isso que nós estamos investindo em educação e treinamentos para o agro, porque a gente acredita que nós podemos ajudar nessa direção, a estar aí contribuindo, né, com os futuros profissionais do agro. Então, contem conosco. É isso aí. Custódio, então, eu aproveitar para te agradecer a sua vinda de hoje, agradecer a sua participação com a gente e te agradecer uma coisa do passado também. Meu primeiro emprego, carteira assinada, foi na Casa da Vaca. Você vê a importância da sua família aí, ajudando a educar as pessoas e a formar gente profissional para o mercado do agronegócio. Opa. Se é para complementar, então eu também tenho que falar, que o meu primeiro também foi lá. Aí 2 pessoas nessa mesa. Não, e uma das primeiras vendas da JPA foi para Casa da Vaca. Pois é. Era polpa cítrica, farelo de soja, nós vendemos para vocês quando eu comecei 13 anos atrás. O Aderley, meu irmão, está há mais tempo lá no negócio que eu, ele já falou, não, conheço demais o pessoal da JPA lá, são parceiros, converso com eles há muito tempo, fazendo negócios, bons negócios há muito tempo. Foi um dos primeiros. E eu lembro uma história que é engraçado de contar, a gente estava começando a empresa, né? E aí eu falei, eu pegava, viajava e ia, a gente começando, né? Tinha que correr muito atrás. E quando eu fui para Casa da Vaca, eu falei, vou lá fazer uma visita para vender lá. Meu pai falou assim para mim, começa nos pequenos, eles são muito grandes, você tem que começar nos pequenininhos e tal, eles são muito grandes. Eu falei, eu vou lá e vou vender pro grande mesmo, se eu vender pro grande, os pequenos fica fácil. E foi, sempre me receberam muito bem, eu lembro direitinho, os primeiros clientes a gente se lembra, né? E foi super bacana. Hoje eu não atendo diretamente cliente mais, mas assim, não tem uma carteira de clientes, mas a Casa da Vaca, agora a VetBR, a gente é parceiro deles também, parceiro da John Deere com as fazendas nossas, enfim, temos várias parcerias aí. Isso aí. É bacana. É bom as histórias entrelaçam, né? Eu tenho uma observação aqui também, caminhando para as minhas considerações finais. Eu vi um estudo da Dell falando que até 2030, olha, tá aí, hein? Ixi. Vai chegar mais rápido que imagina. 85% das profissões não serão as mesmas. 85% das profissões não serão as mesmas. Às vezes ela pode ter o mesmo nome, mas a pessoa vai fazer outra coisa, ou ela pode até mudar de nome. 85% das profissões. Então, assim, e aí eu faço uma provocação a quem está aos estudantes e talvez alguns professores. Aqui no estúdio, no momento, nós temos um professor, né, que está nos assistindo aí. Faça a seguinte provocação. A gente estuda muito passado. E tem outro estudo que mostra que a cada 3 anos se produz mais conteúdo, mais informação do que toda a história anterior. Então nós estamos estudando para trás e é certeza que ele não vai servir. Né? Então, ou seja, nós vamos ter que estar preparados para poder acompanhar as mudanças, estar preparado, aprender como é que aprende, porque as coisas vão mudar muito rápido daqui para frente, estão mudando muito rápido. E você que está nos assistindo e tem interesse de ter uma melhor colocação, vai precisar se conectar com o mundo da tecnologia, vai precisar de entender como que vai ser a automação, como que vai ser essas mudanças que estão acontecendo no agronegócio, senão você vai sair do mercado. E vai precisar sempre estar capacitando. Eu sempre falo, a universidade tem seu papel. Né? O cara fica 5 anos lá na universidade, o professor está aqui, fica 5 anos, mas as coisas mudam rápido demais. Por isso que esse projeto é interessante e outros projetos também, porque vai ter que sempre que o conhecimento muda. No agronegócio, bicho, hoje nós estamos falando aqui, se a gente for gravar o mesmo podcast daqui a 5 anos, as situações de futuro já são outras e essas agora já é passado que a gente já falou, entendeu? Nós estamos gravando o podcast e tem que datar, tem que assinar e datar, porque na outra semana é outra coisa, né? Pode estar desatualizado. No dia que a gente for publicar, a gente está gravando aqui agora, no dia que for publicar, pode estar desatualizado alguma coisa que a gente falou. Mas é isso, Custódio. Então, reforçando os agradecimentos, dar os parabéns aí para Minas Verde, trabalho que está fazendo, pela expansão, né? A família de vocês sempre foi muito arrojada para negócios, né? Chegou a ter, eu desconheço uma casa agropecuária que chegou a ter 7 lojas, né? Aí depois vai para o concessionário John Deere. Quantos concessionários John Deere que tem 10 lojas, né?
Então, assim, família muito arrojada em negócio, dou os parabéns. E pela essa visão de futuro, né? Essa conexão com a visão de futuro, de formar pessoas, de deixar legado. Dou os parabéns a vocês aí. E convidar vocês para um brinde, finalizando, para a gente inflacionar o preço do leite. E antes disso, Custódio, pessoal quiser contato com você, rede social, qual que é a arroba? Arroba? Custódio Freire. Custódio Freire está no Instagram, no LinkedIn, conectem lá. Minas Verde? Minas Verde. Minas Verde, digitou Minas Arroba Verde. Minas Verde. Tá bom. Tem lá as redes sociais da Minas Verde, né? Minas Verde John Deere, vai aparecer a gente lá, né? LinkedIn, Instagram, Facebook. E o meu também tá como Custódio Freire, né? Então, vocês vão encontrar lá. Tá fácil de encontrar. Faltou o arroba de Maravilha. alguém? Faltou só o meu, né? Ronaldo Cido Leite, tudo junto, minúsculo. É isso aí. Turma, Show. Brinde.